Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Cíntia Fiore aqui. Tô gravando esse vídeo e ele vai pro YouTube, lá pra parte de formação de paladar. Gente, pra quem não tá inscrito no YouTube ainda, se inscreva lá, tá lá no link da minha bio, tem vários vídeos pra gente falar sobre esse assunto da alimentação infantil, muito bacana. Sejam todas muito bem-vindas e vamos falar um pouquinho hoje, então, sobre os maiores erros da introdução alimentar, que muitas vezes passam batidos e que a gente não tem muita noção, muitas vezes, de que isso realmente pode ser um erro que pode, ali na frente, ter um impacto bem importante em recusa alimentar, numa criança com um paladar bastante exigente. E quando a gente fala em paladar exigente, é uma criança com uma seletividade alimentar em diferentes graus, né? Que existe os graus mais leves até os graus mais elevados. E a gente quer evitar isso por quê? Para evitar batalhas no momento da refeição, evitar aquele momento chato no momento da refeição, pensando, nossa, agora eu vou ter que ir lá fazer a refeição pro meu filho e eu já sei que ele não vai comer. Então, qual é a ideia? Evitar os erros enquanto é tempo. Quanto antes vocês evitarem os principais erros na alimentação do bebê, mais chance vocês têm de ter uma criança que come de tudo, que é o que a gente vai falar hoje, para ter crianças com um paladar, escolhas de um paladar, como eu gosto de falar, muito bem apurado. Ou seja, quanto maior o número de exposições, maior o número de alimentos diferentes, maior vocês têm a chance de ter uma criança que realmente come de tudo. Então sejam todas muito bem-vindas. Quem não me conhece, quem é novo no perfil, tem bastante mãe chegando aqui, sejam todas muito bem-vindas. Meu nome é Cíntia Fiore, sou nutricionista infantil e criadora do Mamães e Bebês Satisfeitos, que traça essa parte da alimentação infantil com uma forma muito leve, descomplicada e de um grande sucesso na alimentação dos bebês, tá? Então, gente, a ideia aqui é falar sobre os maiores erros da alimentação infantil e principalmente guiar vocês nisso. Como eu gosto de dizer, quando vocês estão bem informadas, a gente não dá espaço para erros, certo? Por exemplo, se vocês estão seguindo numa estrada, uma direção que vocês sabem aonde vocês querem chegar, o que é o mais fácil? Vocês seguirem o caminho que vocês já conhecem. Ou vocês vão colocar no GPS, seja o lugar que for, vocês já têm uma rota a seguir. Dificilmente vocês vão pensar assim, não, eu tô indo por aqui, não, mas eu acho que eu vou por aqui, vou testar esse caminho aqui. Sendo que vocês podem chegar num lugar que vocês desconhecem, totalmente perigoso, de fato, porque vocês resolveram errar, a não ser que vocês realmente queiram, né? Então, gente, hoje mesmo eu tava falando pra uma mãe, eu disse, a gente não tem muito espaço para erro. Quando a gente tem esse espaço para erro, ou é porque a gente está desinformada, ou é porque a gente, em algum momento, cansou, tá cansada, não aguenta mais fazer com que aquela criança coma e a gente não consegue ter êxito, a gente não consegue ter resultado de uma criança que de fato esteja interessada pela alimentação e que tenha prazer no momento da refeição. É aquela criança que tá toda hora querendo sair da cadeira, aquela criança que recusa frutas, verduras, legumes, carnes e que muitas vezes prefere só ficar mamando e não consolida a alimentação de fato. Então é sobre isso que a gente quer. A gente quer então ter isso, né, de fato, uma alimentação leve e descomplicada, certo? Então, para que tudo isso acontecesse, que eu chegasse até aí, eu tive muitos receios também, lá no início da introdução alimentar do Alonso. Tanto que eu comecei a passar por alguns momentos, né, de sensações assim, nossa, será que eu tô acertando? Eu fui atrás, obviamente, dos melhores cursos que podia, não só aqui no Brasil, mas no exterior também, para que eu me munisse de informação. Ou seja, eu não fiquei achando que eu estava fazendo errado e deixando o tempo passar. Não, o que eu, Cíntia, mesmo como profissional, a gente é mãe do outro lado e, obviamente, tem inseguranças, tem medos. Eu sou assim como vocês. Então, para isso, eu fui atrás e o Alonso, como eu gosto de dizer, gente, foi o meu maior professor. Por quê?
foi com ele que eu aprendi muito a me moldar conforme a orientação da nutrição infantil, abrindo caminho para BLW, Introdução Alimentar Participativa, Introdução Alimentar Tradicional. Uma é melhor que a outra? Não. Então aqui já começam os erros, tá? Quem acha, por exemplo, um dos principais erros, achar que um método, por exemplo, dentre a alimentação da autoalimentação é melhor, por exemplo, que o alimento oferecido na colher, ou que a colher é mais interessante que a introdução alimentar participativa, porque afinal de contas o bebê está engolindo mais alimento, está se nutrindo mais, entre aspas, claro. Então, o primeiro erro é achar aqui que um método, porque eu ouvi falar em algum lugar, na rede social, que um é melhor que o outro. Gente, não caiam nessa armadilha. Anotem isso aí, que isso aí é um ponto principal. Se vocês ouvirem falar que um é melhor que o outro, vocês já estão errando, vocês já estão indo naquele caminho de cortar atalhos, que é, putz, eu achava que era assim, mas o meu bebê não aceitou. O que quer dizer aqui? Se vocês acharem, por exemplo, que a introdução alimentar tradicional é melhor que o BLW, que o bebê se autoalimenta, vocês vão lá com toda a informação que vocês acham que é a informação correta, porque vocês ouviram em algum momento, e vão lá, vão amassar o alimento e vão oferecer pro bebê, e esse bebê tira o rostinho para cá, tira o rostinho para lá, afasta com a mãozinha a colher, afasta com a outra mão a colher, e vocês começam a cair naquela rede, né, uma rede bem perigosa, que é a rede da insegurança. Meu bebê não tá comendo, o meu bebê tem alguma coisa, porque sempre foi assim, o tradicional é assim, e eu acho que é o melhor pro meu bebê. Então, gente, o melhor sempre vai ser aquela modalidade dentre as formas de introdução alimentar que mais se adapta ao bebê de vocês e a vocês. É a dupla mãe-bebê, pai-bebê, babá-bebê, vó-bebê, certo? Então, assim, não existe nada um melhor que o outro. Até porque a criança, muitas vezes, ela transita de uma apresentação para outra. Ela transita de uma forma de introdução alimentar para outra. Por isso que dentro do Mamães e Bebês Satisfeitos, que é o meu método de introdução alimentar, que engloba todos e a gente ajusta para aquela mãe e para aquele bebê, existem todos, discriminado para que aquela mãe, para aquele bebê, para aquela família se adapte ao melhor método para a realidade atual, certo? Então, assim, quando vocês acharem que, putz, mas eu quero que meu bebê faça BLW porque eu ouvi falar num perfil X tal que é o melhor método que a criança vai. Gente, se vocês tiverem um bebê mais passivo na introdução alimentar, aquele bebê que não quer pegar o alimento de fato, que ele tira a mãozinha e não quer pegar nesse início da alimentação, vocês vão se frustrar. Porque, como assim o meu bebê não pega o alimento? Diz aqui alguém que o bebê não gosta de pegar o alimento. Se tem alguém aqui que já notou, ó, meu bebê quando pega um alimento, tira a mãozinha, ele não gosta de pegar. Tem alguma coisa errada com esse bebê? Não. Ele só ainda não está pegando o alimento e levando até a boquinha. Só que isso, muitas vezes, dependendo do bebê, pode levar meses para que esse processo evolua. E é um processo de grande evolução da criança. Então, achar que eu vou me munir de informação, estudar tudo sobre BLW e vou chegar lá arrasando e o meu bebê não vai corresponder, porque eu já comecei errando, certo? Então, um dos principais erros que eu vejo é isso, achar que um método é melhor que o outro, por isso eu vou seguir aqui, tá? Então, na realidade, vocês têm que entender o global para que vocês se ajustem à realidade do bebê de vocês, que varia muito de bebê para bebê. Muito, 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 tá? Então, um segundo erro que eu acho grotesco, assim, gente, é vocês saírem da sala, seja do profissional, seja do pediatra, seja do nutricionista, seja de quem for, inseguras. Essa insegurança de vocês, sair lá, meu bebê completou 6 meses e eu saí de lá cheia de insegurança. Eu não sei se eu entendi direito. Ele me passou aqui um papel onde diz que é para iniciar com frutas ou com legumes por 1 mês e me deu os horários, que é para eu iniciar todos juntos. Frutas, legumes, fruta da tarde e jantar, tudo junto no mesmo dia, liquidificar os alimentos, porque o bebê vai aceitar melhor, afinal de contas ele não tem dentes, erro
um erro gravíssimo, porque não tem nada a ver isso aqui. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Vocês saem da sala do profissional achando que roubar, vou começar, e se frustram. A insegurança. O que bateu aqui? Essa insegurança, ela vai ser um guarda-chuva para vários erros aqui. Esse erro maior, que é a insegurança de vocês não saberem, ficaram na dúvida. Ele não me falou o horário, mas se bem que ele botou que era às 9, mas o meu bebê tá dormindo às 9 porque ele acorda às 6. Como é que eu vou oferecer às 9? Ai, socorro, vou ter que acordar meu bebê para comer. Então aqui começam as inseguranças, ou seja, sair com essa insegurança sobre horário, sobre consistência de alimento, sobre tipo de alimento. Vocês já abrem um guarda-chuva enorme aqui, que é o erro guarda-chuva, que vai dar chance aos sub-erros, que aqui começam os erros, tá? Que na realidade começa aqui. Iniciar a introdução alimentar por suquinho, principalmente suco de laranja-lima. Gente, quem já não ouviu falar para iniciar a introdução alimentar com suco? Gente, isso aqui é um dos maiores erros. E os erros eu vou explicar para vocês aqui. Porque o que eu disse para vocês lá no início? Que se a gente dá chance para erros, a gente já começa a ter uma criança com aumento no risco de obesidade, sobrepeso, aumento, né, na concentração de frutose, constipação intestinal com dor e desconforto abdominal. Eu começo a ter uma criança que vai recusar fruta, vai recusar água, porque ela não está entendendo que aquele líquido com sabor, como que eu vou agora aceitar uma água que não tem sabor nenhum se eu fui acostumado a iniciar com suco, um líquido com sabor, um líquido com cor. Que cor é essa? Que sabor é esse que não existe nada? Então a criança vai começar a recusar água na introdução alimentar, ela vai começar a recusar frutas, porque um grande erro é achar que deixa eu dar um suquinho, porque assim ele se interessa pela fruta, de jeito nenhum. Iniciando por suco também acontece. Um erro muito comum aqui é de achar que não, mas deixa eu dar o suquinho, pelo menos ele está se hidratando. Não, tá com uma quantidade muito grande de frutose, que aí eu acabo tendo um pico de hiperglicemia no sangue desse bebê, fazendo com que eu tenha um aumento na resistência à insulina e eu possa ter uma chance maior desse futuro adulto desenvolver diabetes mellitus, certo? Então um erro muito comum que deriva desse erro guarda-chuva aqui. Certo? Tá? Se falando em sucos, então, se falando em suquinho, que vocês então já entenderam que não se inicia a introdução alimentar com suco nenhum, vamos pular para o próximo passo. Iniciar a introdução alimentar ou continuar sem evoluir a consistência desse alimento. Liquidificar, bater os alimentos, misturar batatinha, cenoura, beterraba, achando que eu estou fazendo uma grande coisa. Achando que eu estou colocando ali os maiores nutrientes possíveis para o meu bebê. Uma única cor, porque se a gente misturar tudo, vai dar uma cor mais ou menos amarronzada, numa consistência líquida, achando que só assim o meu bebê não engasga, porque afinal de contas ele vai estar engolindo um alimento que não vai ter pedaços, que eu não vou ter chance do meu bebê engasgar aqui. Um grande e grotesco erro esse. Esse erro faz com que a criança não desenvolva musculatura, tanto de língua, tanto de mandíbula, de bochecha, que é muito importante para a fala. Eu posso ter um atraso na fala dessa criança. Existe uma janela de oportunidades ali dos 6 aos 11 meses, dependendo como está essa criança, os sinais de prontidão, que eu preciso evoluir essa consistência. E essa janela de oportunidades para avanço da consistência desse alimento, se eu iniciei com ele amassado no garfo, porque eu não preciso e não devo liquidificar um alimento, a consistência lisa desse alimento, a criança não precisa, mesmo sem dentes, esse bebê é capaz de conseguir morder um alimento macio, com textura macia, mas ele não precisa ter nenhum dente na boca para conseguir mastigar, desde os 6 meses. Então, se eu não evoluo a consistência, se eu já começo errado, eu preciso achar que, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. A Cíntia já falou lá na live que eu não posso liquidificar esse alimento. Então, como é que eu vou fazer com que esse bebê aumente, né, a mastigação, a habilidade mastigatória seja evoluída,
para que eu tenha uma criança que não vá ter atraso na fala, que consiga mastigar esse alimento, porque um erro muito comum é achar que a criança aprende, já sabe mastigar, que não é um aprendizado, que eu vou oferecer o alimento e a criança já sabe. Então é um grande erro achar isso e que eu vou conseguir ter uma criança que coma de tudo. Se eu tenho os alimentos todos misturados numa única papa, eu vou ter certamente uma criança muito mais seletiva lá na frente, né? Lá na frente eu digo que a partir dos 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6 em diante. Eu vou ter uma alta chance, né, de seletividade alimentar. Por quê? No momento de maior plasticidade cerebral, que é os primeiros 2 anos de vida, um momento de maior aprendizado, onde os neurônios, onde a gente está aprendendo e diversificando sabores, texturas, onde eu preciso explorar ao máximo isso aí. Se eu não exploro, eu não aprendo. Se eu não aprendo, eu não registro memórias daquele alimento. Eu não sei que beterraba é roxa, que cenoura é laranja, né? Deixa eu fazer um pedido para vocês. Cliquem aqui no coraçãozinho para enviar essa live para mais pessoas. Segurem no coração. E eu vou fazer uma ação com vocês aqui. Eu gostaria que vocês repetissem ela para que a gente envie essa live para mais pessoas. Sabe aquela flechinha que tem aqui embaixo? Enviem essa live para mais pessoas. Eu vou fazer esse papel agora e gostaria que vocês repetissem comigo. Oi, Ale, tudo bem, gente? Tudo bom? Eu vou enviar aqui para algumas pessoas. Estou enviando. Enviei para 12 pessoas aqui. Enviaram? Conseguiram enviar? Obrigada, gente, por acenarem. Quando vocês, eu tô acenando para vocês aqui também, quando vocês seguram no coração aqui, o Instagram entende que essa live pode ser distribuída para mais pessoas. Então, se vocês fizerem isso, as pessoas vão vir ver essa live, que é muito importante, para não deixar essas mães errarem na alimentação dos bebês, tá? Que ótimo, Sara. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Gente, dia 7, um aviso pra vocês. Dia 7 de fevereiro, segunda-feira que vem, deixa eu ver se é segunda que vem, abre as inscrições pra nova turma do MBS, tá? Turma de introdução alimentar do método Mamães Viver Satisfeitas, tá? Então, vamos lá, gente, vamos continuar aqui. Dá suquinho, né? Começar a introdução alimentar com os alimentos todos misturados, todos liquidificados, é um erro muito grande porque a criança não aprende. Outro erro aqui, gente, a mãe entrar na introdução alimentar, ou a babá, ou o pai, cuidem muito isso, tá? Se vocês forem passar a responsabilidade, a mãe iniciou o trabalho, teve que sair para trabalhar, vai deixar a criança com os cuidados de alguém, orientem essa pessoa para que a criança não precise raspar o prato, comer tudo que vocês forem oferecer. Essa síndrome, ela é a chamada da síndrome do bebê comilão. O que é isso? Gente, síndrome do bebê comilão, eu até quero depois que vocês me falem aqui se vocês entenderam, tá? O que é isso? A mãe entra achando que a introdução alimentar, o bebê precisa comer tudo, né? Porque afinal de contas ele tá fazendo a transição do leite para os alimentos, ou seja, a gente precisa ir consolidando os alimentos sólidos. Até então, o que esse bebê sabia? Ele sabia somente mamar, seja leite materno ou na impossibilidade, a fórmula infantil, correto? Ou alimentação, né, aleitamento misto. Então, o que o bebê sabe até então? Fazer um movimento de sucção, certo? A partir daqui, a gente começa a transição, um processo de transição para iniciar a introdução dos alimentos sólidos. A partir daqui, existe, gente, de forma unânime, se existe a desinformação, lembra do guarda-chuva? Que é a mãe sair com uma incerteza e uma insegurança sobre como que eu vou dar carne, como que eu vou encaixar os horários da alimentação, como que eu vou encaixar a alimentação e as mamadas. Se eu deixar de dar mamar, meu bebê vai morrer de fome. Se eu deixar de oferecer comida, também ele precisa bater o maior pratão, porque se ele não bater o maior pratão, ele não vai crescer e se desenvolver. Então, esses pensamentos que começam a minar uma mãe
insegura, uma mãe desatenta com informações corretas. E o que é informação correta, gente? Informação atualizada. Não deixar com que desinformação, como eu gosto de dizer, desinformação, atrapalhem vocês nesse momento. Quando vocês dão chance para que isso aconteça, certamente quem vai pagar ali na frente é a criança, é o bebê. É um bebê que vai começar a sentir aquela insegurança materna de que, opa, minha mãe tá aqui super nervosa, tá tentando me dar alimento e tá super nervosa. Ela tá uma mãe com a voz mais trêmula, aquela mãe achando que não vai conseguir alimentar aquele bebê. Então, esse guarda-chuva que vai dando origem a tudo isso, né? Então, a síndrome do bebê comilão é achar simplesmente que o bebê precisa bater aquele pratão, precisa comer aquele prato que vocês ofereceram com 5 grupos alimentares e que a criança precisa ter todos os nutrientes aqui, tá, gente? Isso não funciona assim. Por que não funciona assim? Pelo que eu acabei de falar, vamos na linha de raciocínio, a criança até então só sabia sugar, seja peito, seja mamadeira, seja copinho, seja colher dosadora, seja o que for, dentro da realidade daquele bebê, dentro da realidade daquela mãe. Eu venho com uma mãe, por exemplo, que está oferecendo uma mamadeira para o bebê, onde ele suga aquele bico da mamadeira e o leite já sai, correto? É ou não é assim? Então, essa realidade dessa mãe, eu não posso achar que esse bebê sentou na cadeira, tem todos os sinais de prontidão e vai começar a mastigar um alimento e engolir. É provável que esse bebê cuspa esse alimento. É provável que esse bebê lateralize e faz o reflexo de gag, muitas vezes precedido de vômito aqui. E tá errado, meu bebê engasgou, se vomitou e teve um reflexo de gag. Gente, esse é um movimento protetor contra o real engasgo. Então, muitas vezes, o que acontece? A mãe paralisa. Meu bebê engasgou, ele só engasga, ele só faz ânsia de vômito, ele só vomita. Quando eu, Cíntia, vou analisar o meu bebê só vomita, eu vou olhar, muitas vezes é um reflexo de gag, comum e esperado para aquela idade. Ele é muito proeminente ainda esse reflexo protetor contra o engasgo. Ele está na região 1/3, né, da ponta da pontinha da língua, eu tenho esse reflexo mais exacerbado. Então, aqui é um outro erro que deriva desse guarda-chuva da desinformação e da insegurança, que é: o meu bebê só engasga, o meu bebê só tem ânsia de vômito, ele não gosta de comer. Então, esse é um dos erros mais comuns, que é o medo. O meu bebê tá sempre vomitando. O meu bebê, eu coloco o alimento dentro da boquinha, eu coloco a colher e ele faz ânsia de vômito. Então, isso aqui, gente, eu vou pegar uma colher e quero fazer essa demonstração para vocês, tá? Fiquem aí, segurem no coração que eu vou pegar uma colherinha aqui para mostrar para vocês. Então, voltando aqui, eu tenho uma colher aqui, certo? Essa colher, se eu colocar essa colher de forma muito profunda dentro da boquinha do bebê, o que acaba acontecendo? Esse bebê é muito provável, se eu oferecer de forma errada essa colher, que ele tenha um gag que faça ânsia de vômito. Ou seja, então quer dizer que o meu bebê não tem o gag somente com alimentos em pedaços. Não. Esse é um erro muito comum de achar. Olha, o bebê só vai ter reflexo de gag, vai engasgar se comer alimentos em pedaços. Um erro muito comum aqui, não é verdade, isso não é real. O gag, ele não existe diferença no alimento oferecido na colher, o alimento em pedaços. Talvez, se esse bebê é um bebê que vai mais voraz no início da introdução alimentar, pode ser que ele morda um pedação daquela banana, que ele morda um pedação da manga e que tenha o reflexo, né, de gag, que é a ânsia de vômito, um pouquinho mais frequente, porque se é um bebê que está recebendo o alimento na colher, de forma correta, ele tem um pouco menos, mas não quer dizer que ele não vai ter. Por que, gente? Alguém sabe aqui o que é o reflexo de gag? Falem para mim aí se vocês sabem o que ele significa e o para que ele serve. Ele é um reflexo que vai dizer, para aí, não deixe esse alimento entrar, porque ainda não está pronto para o bebê conseguir deglutir de forma efetiva. Eu preciso que esse alimento vá mais devagar.
Vocês estão me respondendo que sim, a Vivi tá me dizendo que sabe o que é, bacana. Vamos lá que enquanto vocês vão respondendo eu vou explicando, tá? Vamos lá. Quando vocês entendem que esse reflexo ele está presente, mas se eu oferecer o alimento num corte errado, numa textura errada, que eu estou sem informação correta, eu posso sim ter um aumento no risco de engasgo. Cíntia, tu me deixou completamente confusa agora. A ideia é essa mesmo, tá? A ideia é essa mesmo, porque vocês não podem achar, gente, que uma simples informação, ó, faz assim ou faz assado, que vocês vão ter uma introdução alimentar, uma folha tirada da gaveta, que vocês vão ter uma introdução alimentar de sucesso. Pronto, segue aí lá em casa, agora te vira, tá? A ideia é justamente isso. E mostrar pra vocês que introdução alimentar é coisa séria, que é coisa que não é besteira, que não é bobagem, que vai ficar pra vida toda da criança, né? É o momento de maior formação, né, dessa criança, principalmente da parte, né, de todo desenvolvimento, habilidades aqui. Então, no momento em que eu tenho uma criança, então, vamos entender esse processo aqui. Alimento oferecido na colher de forma correta, onde eu não aprofundo muito essa colher. Se eu aprofundo, tem um aumento no risco de engasgo. Se eu oferecer de forma correta esse alimento, o meu bebê não tem um aumento no risco de engasgo se eu oferecer esse alimento em pedaço, tá? Ou seja, se eu oferecer um alimento num pedaço correto, numa textura correta, em que o bebê possa ir ao encontro de um alimento com uma textura, com um corte adequado para a idade, que isso é importante, a criança não tem um aumento no risco de engasgo, ou seja, eu trabalho de forma segura com esse meu bebê que tá ali na minha frente ou ali no meu lado, na família, sendo alimentado, tá? Então, isso é essencial vocês terem essa informação de achar, então, que vocês precisam realmente seguir um passo a passo. Quando eu comecei a entender, gente, lá no início, há 5 anos atrás, 4 anos e meio atrás, quando o Alonso começou o processo de introdução alimentar, eu comecei a ver a dificuldade extrema das mães de entender que, como assim, meu bebê não tá aceitando? Como assim? Ele começou a aceitar os alimentos e agora fecha a boquinha, tranca a boquinha, lacra a boca e não quer mais. Comecei a entender que as mães também não entendiam como que iam encaixar a refeição aqui. Então, um outro erro muito comum é achar que o bebê precisa seguir um horário fixo lá no relógio. Ou seja, acorda às 7, faz o horáriozinho da fruta 1 às 8, depois faz a soneca e assim por diante, sem evoluir. Então, a rotina da criança, ela precisa ser evoluída conforme esse bebê vai crescendo. Como assim? Gente, quando a criança completa 6 meses, a janela de sono desse bebê é mais ou menos entre 2 horas e meia, né? Aquele tempo que ele consegue permanecer acordado. Por exemplo, o bebê que acorda às 7 da manhã vai dormir lá pelas 9, 9 e meia da manhã. Se eu oferecer essa frutinha às 9 da manhã ou 15 para as 9, esse bebê vai querer dormir. Esse bebê vai estar coçando o olhinho louco de sono e vocês vão interpretar como o meu bebê tá louco de sono da hora da refeição. Ou seja, o pensamento de vocês está errado. O que é o correto falar? Eu estou oferecendo o horário, a refeição na hora da soneca ou muito perto da soneca. Por isso que o meu bebê está com sono e não quer comer. Bebê com sono não come. Aqueles videozinhos fofos que muitas vezes viralizam na internet, inclusive eu postei um alertando vocês mês passado, o bebê comendo, dormindo, comendo com a colher, dormindo, se alimentando. É um vídeo que normalmente viraliza, que é bonitinho. Gente, é um perigo muito grande. Em primeiro lugar, um perigo de engasgo, porque essa criança está entrando no nível 1, né, um dos ciclos do sono, a gente está entrando no estágio inicial, onde já começa assim um relaxamento leve da musculatura, claro que não total, porque é lá, né, no último estágio do sono, mas estágio não, né, na fase 2 do sono,
Então, o que acaba acontecendo? Existe um pré-relaxamento da musculatura. Essa criança não está ativa prestando atenção nesse alimento. Acaba acontecendo que eu tenho aumento no risco de engasgo e a criança não está aprendendo. Pode ser que ela evolua para uma relação negativa com o alimento quando eu tenho um bebê com sono. Por quê? Ele começa a ficar extremamente irritado. Ele quer sair da cadeira de alimentação. O que ele mais quer é fazer o sono dele, que é precioso para uma criança estar tranquila, com todos os hormônios em dia, né? Para que ela fique tranquila, tenha um sono reparador e que consiga desenvolver ativamente todas os seus interesses diários em relação a habilidades que ela está desenvolvendo, seja sentar, seja fazer a marcha lateral, seja conseguir se segurar, seja desenvolver o movimento de pinça mais ou menos aos 9 meses, né? Seja a habilidade que ela está desenvolvendo. Então eu preciso respeitar as janelas de sono de acordo com que essa criança vai crescendo, os meses vão passando. Um bebê de 6 meses, eu não posso seguir a mesma rotina para um bebê de 12 meses. Esse é um dos erros muito comuns. A criança ir crescendo e vocês se manterem na rotina lá do bebê de 6 meses, tá? Então eu vejo isso de uma forma diária, assim, é um erro bastante comum que acontece, que vocês precisam evoluir, tá? Junto com a criança, tá? E eu vou falar dos acertos, não hoje, mas na quarta-feira eu vou falar dos acertos. Então não percam a live de quarta-feira às 21h30, que eu vou falar sobre o que a gente precisa fazer. Hoje a gente está fazendo um aparato geral sobre os principais erros que vocês não podem cometer, vocês não podem cortar caminho. Cortando o caminho, vocês certamente vão ter uma criança que vai, vocês vão errando junto com a criança e a chance de não ter uma criança que come de tudo é muito grande porque isso está sendo construído, essa criança está aprendendo, tá? Deixa eu tomar um golinho de água. Um outro erro muito comum, distrair o bebê para comer. O que eu distraí? Então, se eu tô com um bebê que tá aprendendo a se alimentar, é provável que muitas vezes ele faça uma cara ou de nojo, ou uma cara que ele se arrepia todo. Quem aí tem um bebê que às vezes come alguma coisa e se arrepia? Faz uns tremeliques assim. Eu vejo muito em vídeos das minhas alunas isso e acho é muito fofo. Então, normalmente o que a mãe acha? Nossa, meu bebê não gostou. Dei maçã, ele se arrepiou todinho. Dei maçã, ele fez uma cara muito feia. Ele odiou a maçã. Eu tava cortando um limão, meu bebê, fiquei olhando, dei o limão pro meu bebê, ele fez uma cara horrorosa. Não quis saber do limão. Então, isso é uma grande impressão que a gente tem. Que achar que a criança, ela não tá gostando, né, daquele alimento. E o que é uma tendência muito forte que vem lá daquele erro grande? Eu começar a distrair meu bebê, né? Meu bebê se arrepiou. Várias mães aqui estão se identificando que o bebê se arrepia, faz cara feia. Isso é uma reação, né, da criança conforme as sensações do paladar. Então isso é muito comum, é muito normal. Não quer dizer que a criança não gostou de um alimento. Ela está reagindo a algo que está estranho para ela. Então ela vai reagir, tá? Então, bebês MBS normalmente adoram limão, gente, a coisa mais fofa lá na comunidade MBS das alunas, onde todas que entram pro programa MBS Introdução Alimentar, elas vão para um lugar que é uma comunidade fechada, comunidade VIP, onde todas vão lá. Todos os bebês, a gente é a coisa mais querida do mundo. E a gente compartilha vídeos, receitas, compartilhamento da vida diária, compartilhamento de tudo o que começa a intervir num processo de, eu penso assim, nossa, isso aconteceu com o meu bebê ontem, tá acontecendo com vocês? Então existe uma troca muito grande entre as mães, que é uma troca que as mães começam a entender algo muito interessante. Nossa, aconteceu comigo isso e eu achei que eu estava errada. E eu não estava errada, aconteceu com a fulana também. E agora eu comecei a ver que isso que o meu bebê faz é normal. Comecei a ver que aquilo que o meu bebê fazia também é esperado para a idade. Porque os comportamentos das crianças, gente, eles vão mudando conforme eles vão crescendo. E vocês precisam ir junto com eles nesse processo da alimentação,
tá? Um outro erro muito comum: não dá espaço para que a alimentação consolide. Aqui, gente, se eu ficar falando sobre esse assunto, a gente vai horas a fio. É um dos assuntos mais debatidos. E o que eu quero dizer isso? A amamentação excessiva não ajuda a consolidar a alimentação. Vai existir profissionais que vocês vão ouvir e vai dizer assim: dá mamar todo o tempo, ele vai se ajustar, não precisa tirar nenhum momento mamar, deixa mamar quanto quiser, que sim, ele vai comer. Não precisa tirar nenhum leite aí, deixa esse bebê mamar o quanto ele quiser. Se quiser mamar 10 vezes por dia, vai mamar 10 vezes por dia. Meu bebê já tá com 1 aninho, mama a noite toda, deixa que aproveite mamar. Não é verdade. Isso vocês vão ouvir de pessoas que ou não têm experiência com consolidar uma introdução alimentar de forma gradual. Vocês vão ouvir de pessoas que muitas vezes não vão querer guiar vocês e vão dizer assim: deixa, faz isso porque pelo menos tá mamando e não vai me incomodar para comer. Ou vocês vão ouvir de alguém que não tem entendimento sobre a importância de a gente ir consolidando sólidos, indo gradualmente, evoluindo a consolidação dos sólidos e reduzindo gradualmente o leite. E aqui eu não tô falando só de leite materno ou só de fórmula, eu tô falando de qualquer tipo, tá? Então, gente, eu defendo muito essa bandeira, eu sou sim defensora do aleitamento materno. O Alonso mamou até os 2 anos e 10. Né? Não seria diferente eu falar aqui outra coisa. Porém, gente, existe um limite para que a gente consiga consolidar. Se eu não ajudo o meu bebê a consolidar a introdução alimentar, essa criança não vai consolidar nunca, tá? Então, o que quer dizer com isso? Cíntia, meu bebê tá com 1 ano e meio. Toda vez depois do almoço, ele quer mamar. Toda vez depois da janta, ele quer mamar. Mas esse bebê tá com 4, 5 mamadeiras por dia ainda. Vocês acham que isso é certo? Me falem aí. O que vocês acham sobre isso? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Vamos bater um papo agora sobre essa história. Eu quero ouvir de vocês. Eu quero saber o que vocês acham sobre isso. Tá? Porque eu tenho a minha experiência quanto a isso, de famílias, eu já atendi mais de 6.000 famílias em bebês em introdução alimentar e eu vejo isso diariamente. Mães escabeladas, apavoradas que as crianças não consolidam a introdução alimentar por falta de direcionamento de um profissional, gente. Isso me corta o coração muitas vezes, porque eu sou uma profissional, que eu sou defensora do aleitamento materno, entendo aquela mãe, aquele pai, aquela família que não deu para amamentar e tá tudo certo. Vocês sabem que normalmente eu faço enquetes aqui dizendo: gente, o que vocês passaram, vocês que não conseguiram amamentar? Vocês que precisaram dar fórmula pro bebê? Qual foi o pitaco, qual foi o palpite que vocês ouviram? E as histórias que eu ouço são histórias muito tristes, de dizer que a mãe é preguiçosa, que a mãe tem que dar, que deixa cair o mamilo de qualquer jeito, deixa que caia, que sangra os mamilos, porque pelo menos ela vai estar dando mamar. Se ela não insistir naquele sangramento, se ela não insistir naquilo, é porque é uma mãe que não é capaz. Gente, isso é um absurdo. Eu queria falar sobre isso com vocês hoje. É um absurdo ouvir isso. Fala esse tipo de coisa. Tá? Então vocês têm que entender isso, gente. A introdução alimentar, ela é uma transição, sim. Eu preciso ir consolidando a partir dos 6 meses a alimentação e reduzindo gradualmente o leite. Eu não vou tirar o leite para introduzir os sólidos, certo? Eu não vou tirar, mas eu preciso ir moldando esse meu bebê para que ele vá consolidando a frutinha da manhã, a frutinha da tarde, almoço e jantar. Cada criança, esse direcionamento, ele é completamente individual de bebê para bebê. Tem crianças que consolidam a introdução alimentar mais rápido, tem crianças que consolidam a introdução alimentar mais lentamente. E a ideia é: eu não vou deixar essa criança com fome, mas eu preciso ajudar o meu bebê a, no final do almoço, por exemplo, nossa, finalizamos o almoço, olha a laranja, a mamãe vai descascar a laranja. Oba, vocês trouxeram uma fruta, por exemplo, no final da refeição?
Opa, Cíntia, ele nem pediu mamar depois da refeição. Eu não conseguia tirar de jeito nenhum esse mamar aqui. Essa é uma história real, tá? Eu não conseguia tirar de jeito nenhum esse mamar. Olha que eu lutei, faz 1 ano que eu luto, ele tá com 1 ano e meio e ele mama no final de todas as refeições. Eu já tô exausta, já tô cansada, porque né, só mama, eu não consigo tirar esse mamar. E aqui é que a gente consegue ajustar, fazer com que essa mãe se sinta mais tranquila, que a gente faça esse equilíbrio, que a gente balance muito bem, né, os sólidos e os mamás, para que eu não deixe essa criança passar necessidade, é óbvio, né, porque até um momento o leite é o principal alimento da criança, mas eu preciso ir evoluindo quanto a isso, tá? Tudo certo com vocês aí? Estão entendendo esses maiores erros? Gente, olha só. Quarta-feira vai ter uma outra aula que eu vou falar dos acertos principais, que vocês precisam seguir. Porque não adianta nada a gente falar os principais erros e também não saber como evoluir nesse processo. Transição alimentar vai até os 2 anos de vida. Hoje eu fiz uma enquete. E essa enquete mostrou que a maioria estava sabendo que é dos 6 aos 24 meses a introdução alimentar, mas muita gente acha ainda que a introdução alimentar é até os 12 meses, né? Algumas pessoas responderam que é dos 4 meses aos 12, algumas responderam também que é a última enquete que eu fiz, se alguém lembra, se eu não me engano, foi dos 10 aos 18 meses, uma coisa assim, ou 8 a 18 meses que eu botei a última enquete lá. Então, gente, não, é dos 6 aos 24 meses a introdução alimentar, tá? Então, é o momento, assim, que vocês têm um grande poder na mão, que é guiar essa criança no caminho certo, sem complicação. Ah, mas eu não sei cozinhar. Esse é um dos erros, né? Achar que precisa cozinhar grandes pratos. Gente, é uma das coisas que eu mais descomplico, né? Dentro do programa MBS tem um cardápio prontinho para vocês, com as receitas mais fáceis possíveis para fazer lá dentro, com segunda a domingo por 3 meses. Depois vai sendo feito rodízio entre esses grupos alimentares, porque a gente precisa diversificar. Não dá para ficar oferecendo a mesma coisa para esse bebê a todo momento. Se eu fico só no arroz, só na batata, só no arroz, só na batata, só no feijão, eu acabo reduzindo esse cardápio da criança e eu não posso fazer com que isso aconteça, tá? Então, os erros, eles são, né, bastante comuns, como eu digo para vocês, e é uma das coisas que mais tiram as crianças dos eixos e a mãe, né, que deixa as mães muito preocupadas. E essa preocupação, ela é muito entendível, né, para mim como profissional, entender que é um erro, são erros que normalmente culminam num erro, numa criança bastante seletiva, né? Aí é muito complicado, porque a gente pode acabar com esses erros de forma, né, mais simples, né? Eu gostaria que vocês comentassem aqui pra mim a idade do bebê de vocês. Agora eu acho que a gente pode bater um papo. Falei dos principais erros, tá? Esse recado. Segunda-feira que vem, dia 7 de fevereiro, vai abrir a próxima turma para Mamães e Bebês Satisfeitos. Vai ser um grande prazer ter vocês lá dentro comigo. Existe o nosso acompanhamento aqui. A Ione, minha aluna, não sabia, Ione, senti tua falta aqui. Eu coloquei no feed, no chamado e também nos stories hoje, mas eu acabei avisando só hoje também, né, da live. Gente, 7 meses, que bacana. E é um prazer, gente. Esse método, né, Mamães e Bebês Satisfeitos, ele já existe há 5 anos. É um momento em que a gente tem crianças lá de todas as idades, as famílias de todas as idades, 6 meses, 8, 10, 12, 15, 18 meses, 20 meses, 22 meses e até 24 meses. E a gente acompanha vocês, a gente vai ter uma oferta bem especial para essa nova turma, né? Quem quiser entrar para essa turma, seja muito bem-vinda. Então, né, segunda-feira que vem, dia 7 de fevereiro, a gente vai estar abrindo a nova vaga para essa nova turma aí. Jéssica tá com 1 aninho, leite materno, não quer comer nada. Opa, Jéssica, tem coisa aí. Não quer comer nada, não é normal, precisa intervir, tá, Jéssica?
precisa avaliar a rotina, precisa avaliar bastante coisa. Tem 10 meses da Vanessa, entra pro time MBS dia 7, que a gente te ajuda bastante, a gente tem o nosso acompanhamento, as dúvidas de vocês são sanadas ao longo do período, tá? A gente tem um acompanhamento, o link para pré-inscrição tá lá na bio. Se inscrevam, porque se vocês não se inscreverem no link da pré-inscrição do MBS, vocês não vão receber antecipadamente essa nova oferta, tá? Então a gente vai mandar de forma antecipada para todo mundo que se inscrever na pré-inscrição. Vocês estão convidados também a entrar no link do WhatsApp, onde vai ser enviado em primeira mão para vocês essa oferta bem sensacional que a gente está elaborando aí. Ione, deixa eu te falar aí, alunas e todo mundo que entrar no MBS. Eu tô preparando um material incrível, tá? Todo sobre cogumelos, né? As alunas já sabem que existem vários materiais, assim, atualizados. Toda atualização vocês vão recebendo sobre introdução alimentar, sobre alimentação infantil, receitas. O que acaba acontecendo? Existe muita atualização e de acordo com as atualizações a gente precisa ir evoluindo junto com as alunas. Vai subir um material agora, que já tá pronto aqui, quentinho na minha frente no computador, sobre cogumelos, tá? Quais os cogumelos que podem ser oferecidos, quais as formas de apresentação e algumas receitinhas para vocês que eu tô subindo dentro da plataforma do curso MBS. Tá muito fofo, muito fofo. Tá lindo, lindo, lindo de ver, tá? Vocês vão amar. Fotinhos dos cogumelos, as receitas, como fazer a substituição para carnes, né? Que existe. Fotinhos de acordo com a idade do bebê. Né? O pão pode na dieta. Ai, gente, que bárbara essa história do pão, né? O que vocês estão achando da história do pão? Eu tava falando com a minha amiga Maíra Card essa semana, mandei um áudio pra ela ontem, e a Maíra falando, ai, Cindy, tu tá vendo o bafafá que tá acontecendo sobre o pão, a Maíra, né? Que o Arthur tá no BBB. E eu disse, Maíra, de Deus, tá uma loucura a história do pão. Gente, eu tô fazendo uma varredura, alunas, prestem atenção que vocês vão ter novidades. Eu tô fazendo uma varredura no PubMed. O que é o PubMed? É um local onde a gente faz a pesquisa dos artigos científicos, onde existe muita informação, né, sobre os últimos acontecimentos sérios, né, onde saem as revistas de maior impacto no mundo para dizer, por exemplo, feijão é bom ou não é? Aí a gente vai lá e estuda sobre o feijão. Quando eu fazia doutorado, a gente vivia mergulhada nesses artigos. Por quê? É onde informação atualizada, informação certa, que a gente precisa passar para vocês. Vocês não podem achar que vocês vão colocar no Google da vida e vocês vão ter uma informação certa. Vocês estão arriscando ter muito erro. Por exemplo, papinha para bebê. Se vocês colocarem no Google isso, vocês estão correndo um risco seríssimo de ter. E risco não, vocês têm muita informação errada. Lá certamente vai ter papinha de tudo quanto é tipo, de todos os legumes, que é um dos erros que vocês viram hoje, tá? Então eu tava falando com a Maíra sobre a história do pão, e eu tô fazendo uma varredura no PubMed, que é sobre glúten, né? Sobre ingerir menos glúten. E a gente sim sabe dos benefícios, né, de reduzir a ingestão do glúten, isso tanto para adultos, isso tanto para celíacos, obviamente, que tem, né, que não podem comer glúten, mas também para pessoas que não têm intolerância ao glúten, mas também têm alguma resistência. O que significa isso? Tem pessoas que comem glúten e se sentem inchadas, né? Eu tô com dor de barriga, eu tô com um aumento na formação de gases, eu tô com dor de cabeça, a minha pele ficou horrorosa. Quando eu paro de comer glúten, eu tenho uma melhora na pele, eu tenho uma melhora no cabelo, eu tenho uma melhora em todo o sistema gastrointestinal, meu intestino muda, eu me sinto melhor. Então isso, gente, tem muitas pesquisas sobre isso, né? Então, falando com a Maíra, a gente estava debatendo sobre isso. Eu tô fazendo uma varredura sobre isso, porque existe sim, né, a entrega, né, a entrega no sentido de da gente expor a criança ao glúten de forma precoce para a janela imunológica, né? É diferente eu expor para a janela imunológica do que eu ficar enchendo aquela criança de glúten, 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 farinha, farinha, farinha.
né? É muito comum desde a introdução alimentar, dar pão pro bebê desde os 6 meses. Gente, não façam isso. Não façam isso, tá? Por exemplo, começar a dar pão. Quem é minha aluna sabe, né? O pão para bebê, gente, por favor, pelo menos antes de 1 ano a gente tem que cuidar, né? Como é que eu vou oferecer? É fruta para criança dos 6 aos 9 meses, pelo menos até os 9 meses, só fruta. Se vocês começarem a oferecer receitas antes desse período, vocês têm um perigo grande aí de ter uma criança que não vai aceitar mais fruta, tá? É isso aí. Isso aí, gente. Janela imunológica, Rafa, é um assunto muito bacana. É um assunto para uma outra live, Rafa, mas é um assunto muito importante. Vocês podem, gente, seguir lá no YouTube, tá? Eu tenho meu canal do YouTube. Se inscrevam antes lá no link da bio, na pré-inscrição, para vocês receberem todos os nossos e-mails, né? Avisando da abertura da turma, para tudo. É isso aí, Oni. Não tem o porquê. Não existe a necessidade de ter que inserir pão, né? Então é isso, gente. Tá? Se inscrevam antes. E, Rafa, tem sobre janela imunológica, tem um vídeo somente sobre isso, janela imunológica. Fala tudo lá, Rafa. Tá? Clica no link do YouTube, lá no link da bio, tem um vídeo somente sobre isso, um vídeo bem completo, acho que um vídeo de uns 15, 20 minutinhos, eu não lembro bem agora, que eu explico todos os detalhes, tá? Isso aí, Vanessa, parabéns. Fruta, gente, não comecem a inserir de forma muito antecipada pão para bebê, tá? Cuidem isso aí, porque a gente tem uma chance de ter uma criança bem mais seletiva, tá? E se inscrevam no canal do YouTube. Toda semana tem vídeo novo no canal sobre um assunto específico. Por exemplo, hoje nós falamos sobre os erros da introdução alimentar, tá? Então a gente não pode dar chance para esses erros, a gente não pode achar que a gente, né, vai fazer mágica. Não, vocês precisam acertar. Que idade tem teu bebê, Rafa? Tá, gente? Então toda essa minha experiência é o que eu tô dividindo com vocês agora, né? De todo esse meu estudo, de tudo isso, desses últimos 5 anos, mais de 6 mil mães, já, praticamente 7 mil famílias, a gente já... E quando eu digo a gente, eu e minha equipe, né? Que existe todo o programa MBS de introdução alimentar. 8 meses, que amor, Rafa! No iniciozinho da introdução alimentar. Faz a pré-inscrição lá para receber, Rafa. Acompanhar vocês nesse momento tão importante aí da alimentação dos bebês, tá? Então é isso, gente, é sobre isso, é sobre não dar chance para erro, é sobre encontrar a maneira certa de fazer a introdução alimentar para que vocês lá na frente pensem, por que eu não acertei no momento certo, tá? Sobre amamentar a introdução alimentar, o bebê que mama fórmula precisa esperar 1 hora para mamar antes das refeições. Então, é sobre isso que eu estava falando antes, né? A gente precisa, não é que precise ou tenha que mamar 1 hora antes. Depende da criança, a gente tem uma criança completamente consolidada as refeições e eu não preciso mais inserir o mamar. Só que tudo a gente vê dentro do MBS de forma completamente individualizada cada bebê. Se eu te responder assim, ó, isso tem que dar uma mamar antes de 1 hora de refeição, eu posso estar dando uma conduta completamente errada para ti, pro teu bebê, tá? Porque é de forma individualizada que eu vou fazer ou não o ajuste da ingestão da fórmula infantil, tá? Eu preciso entender a tua história, como tá a introdução alimentar do teu bebê, tá consolidado ou não, para eu te dizer, pode sim, tu pode esperar um pouco mais ou não. Dá metade do que tá oferecendo porque ele já consolidou a refeição. Tá? Vocês não precisam achar que esse bebê tem que seguir fazendo, né, a ingestão de leite no volume que sempre foi, porque ele ainda está entendendo, consolidando a introdução alimentar. Não é assim que funciona, tá, gente? Vocês precisam entender que é uma montanha russa que vocês precisam ter informação certa. Valentim, meu bebê tem 6 meses, já fiz a pré-inscrição. Ai, que lindo, gente! Façam a pré-inscrição. A gente tem uma oferta muito especial para essa turma agora, que vai abrir dia 7 de fevereiro, segunda-feira. Espero vocês, para vocês seguir caminhando com vocês
nesse mundo da alimentação, como eu digo, né? Juntas a gente é mais forte, juntas a gente consegue trilhar o caminho de forma mais leve, sem nenhum pesadelo, achando que tô fazendo algo errado, né? Deixa eu ver se alguém perguntou mais alguma coisa. Só consigo prestar atenção nos seus olhos. Ah, Mariane! Ah, obrigada, Mari! Os olhos da minha mãe. A Sara, você é a heroína do meu sobrinho Noah e do meu filho Samuel. Ai, que linda! Ai, que linda o Noah, claro! Ai, que prazer ouvir isso de você, Sara. Que máximo, adorei saber. É um grande prazer, gente, é um grande prazer receber esse feedback de vocês. Eu fico muito feliz, porque eu sei o quanto a gente, mãe, fica tranquila sabendo. Por exemplo, hoje, como eu postei nos stories, né, eu fiz uma banana com um formato de Pac-Man, com uma uva passa, e dei pro Alonso e fiz, mas eu fiz aquilo por fazer, porque eu sei o quanto é importante a gente continuar com incentivo, né, Sara, continuar incentivando, e o quanto a gente ganha essa criança na alimentação, e isso para um pai e para uma mãe, gente, eu sempre digo, não tem preço. A gente saber que a criança está se alimentando de forma feliz, de forma tranquila, que eu não preciso ter que estar forçando, que eu tô acabada, meu filho não come, chegou a hora da refeição, um escândalo, é uma função, ele não quer comer, isso é horrível, é muito triste mesmo, né? Só a gente sabe como mãe o quanto isso é difícil e o quanto é doído, né? Quanto é doído. Eu lembro muito bem da Ione, né? Quando a Ione é minha aluna linda, amada, mãe do Enzo. Quando a Ione tava no início, né? Tava difícil, bastante difícil. E quanto foi libertador, né? Quanto foi libertador, seguir o caminho assertivo, seguir o caminho certo para que a criança responda bem. Porque se eu não faço o caminho certo, a criança não responde positivamente, tá? E é isso que eu tô dividindo com vocês agora, né? Essa minha experiência desses últimos anos aí, os últimos 5 anos trabalhando com alimentação infantil, com bebês. E vamos nos despedindo, meus amores. Já estamos aqui a 1 hora de live. Quarta-feira tem mais. Eu vou falar dos principais acertos, né? Vocês precisam saber o que não errar e como acertar também. Quarta-feira eu espero vocês às 21h30. Já anotem aí no caderninho de vocês. Precisa iniciar a introdução alimentar, diz a Alice. O bebê de 6 meses, dia 11, precisa iniciar a IA. Não é que tu precisa iniciar a IA, tu vai analisar os sinais de prontidão em 6 meses do teu bebê. Comecei a seguir você semana passada por indicação de uma amiga. Tô adorando e com muitas dúvidas. Essas dúvidas, Alice, foi o que eu te falei, tá? Quarta-feira eu te espero. E faz a tua pré-inscrição, Alice, tá? A gente vai ter uma oferta sensacional para essa turma. Não deixem de fazer a pré-inscrição. O link tá lá na bio, espero vocês, tá? Vanessa, hoje eu fiz um picolé com banana amassada com mamão papai amassado. Ai, que delícia nesse calor, muito difícil. A Ione falou, se você tivesse esse caminho, por isso que hoje recomendo para fazer o seu curso. Obrigada, Ione. E a gente sabe, né, Ione, que não é só um curso, existe todo um acompanhamento, existe todo um direcionamento mãe para mãe, bebê para bebê. Por quê? Assim como a Ione disse aqui, existe, né, eu e a minha equipe, a gente direciona de forma individualizada cada mãe, cada bebê, né? Então, a gente está sempre disposta a responder todas as dúvidas, como eu digo, ninguém sai com dúvida, porque é uma prioridade minha, é uma prioridade nossa, tá? Porque eu sei o quanto a gente precisa desse apoio. Mães, né? A gente precisa daquele apoio, uma do lado da outra. E isso faz todinha a diferença na alimentação infantil e na nossa paz aí de espírito, né? Isso, façam a prescrição, Bibi, parabéns, é isso aí. O bebê tem 6 meses e 1 semana prontinha para iniciar a introdução alimentar, avaliando os sinais de prontidão, tá? Se inscrevam que vai ter uma oferta sensacional, não percam, tá? Espero vocês e quarta-feira tem mais, dia 7 que começa essa nova turma, tá? Sim, é como disse na mensagem anterior, que você não leu, que passou aí, você e sua equipe são maravilhosas, temos toda a atenção de vocês, exatamente. E é sobre isso que a Ione falou. A Ione tem um lugar especial aqui no meu coração,
Todas as mães MBS, gente, porque nós andamos juntas, né? Vocês não seguem juntas achando que vocês estão acertando. Não é simplesmente um curso que tá lá e acabou a história. Não. É sobre caminhar juntas. É um programa de acompanhamento, tá bom? Um beijo em vocês, até mais. Espero todo mundo quarta-feira. Anotem aí, quarta-feira, live novamente sobre como acertar, tá? A gente precisa saber como seguir esse processo. Um beijinho de coração de cada um de vocês e até mais. Beijinho.